Olá pessoal, vamos aqui falar sobre mapas, né? Um elemento bastante fundamental, de grande importância dentro da geografia. Eu costumo falar que quando nós abrimos o livro de geografia, praticamente toda página e quase todas as páginas do livro existem mapas. E é essencial a leitura, a interpretação desses mapas para que nós possamos conhecer, para que nós possamos entender um determinado conteúdo. Os mapas, eles apresentam uma série de informações, certo? A partir do momento que nós realizamos essa interpretação, né, observando o seu título, observando a sua composição, sua legenda, seus símbolos, suas escalas, certamente nós vamos tirar um grande aprendizado desses elementos, ok? Então, nesse momento, nós vamos falar um pouco sobre a importância de nós conhecermos bem os mapas, né? Como eles são produzidos, né? Geralmente o que eles procuram nos apresentar. Para iniciar, pessoal, nós temos aqui esse texto, pequeno texto que fala sobre cartografia, né? A cartografia, pessoal, nada mais é do que a ciência que se dedica à representação e à comunicação de informação espacial por meio de mapas. Pessoal, de forma indireta, nós estamos sempre fazendo mapas, né? Só que de maneira informal, né, esses mapas que nós realizamos, muitas vezes eles não obedecem algumas normas, algumas regras, né? Aqueles mapas que nós fazemos, que nós realizamos sobre a nossa comunidade, sobre a própria nossa casa, o nosso quarto. Esse mapa nós denominamos de croquis, porque é um tipo de mapa, é um desenho, né? E não deixa de ser um mapa. É um mapa que não apresenta as normas estabelecidas, né? As normas que regem, de fato, a cartografia. Esses croquis que nós produzimos, geralmente eles não apresentam escalas, eles não apresentam a rosa dos ventos, né? Para dar uma orientação do lugar, né? Eles não apresentam as legendas de uma maneira mais concreta, né? Então, mas o que é interessante é que, de certa forma, nós estamos na nossa prática, né, desenvolvendo a cartografia, ok? Aqui nós podemos observar a imagem, a figura acima mostra, né, a praia de Ferradura, lá na cidade de Búzios, região dos Lagos, litoral do Rio de Janeiro. E logo abaixo tem um croquis, né? Ou seja, a pessoa imaginou como era, já conhece bem essa região e desenhou, certo? Ele, claro que está quase que perfeito, né? Se associa de imediato que é a região, a praia de Ferradura, né? Mas ele não apresenta os elementos importantes para a compreensão, para a interpretação, que é a legenda, que é uma escala, que a escala ela representa uma proporção do tamanho real para o que vai se colocar no papel, ok? Então, pessoal, nós temos aqui o que é um mapa. Que o mapa, pessoal, é uma representação gráfica das características naturais ou sociais de toda a superfície da Terra, ou parte dela, certo? Quais são esses elementos naturais? Os rios, as montanhas, né, a fauna, né, assim como o clima, a vegetação, são exemplos de características naturais que podem, muitas vezes, aparecem nos mapas. E quais são os elementos sociais? Os elementos sociais geralmente são aqueles elementos criados pelo homem, né? Estradas, né? Campos de agricultura, né? A cidade, a própria cidade, as indústrias, a distribuição da população no espaço geográfico.
né? Esses são alguns elementos sociais que costumeiramente encontramos em mapas, né? Aqui nós temos, na figura 19, pessoal, uma característica de natural, um mapa, né, da região norte com suas características naturais, onde apresenta a hidrografia da região norte, ou seja, o conjunto de rios que estão presentes na região norte, ok? E logo abaixo a gente tem outra representação do mapa do Brasil regionalizado, né, onde apresentam aí as unidades da federação por cores diferentes, né, cores diferentes, que apresenta o número de usuário de internet por habitantes, né? Então aí são informações que nos leva a entender que são características sociais. Então nós estamos querendo observar aí, pessoal, quantidade de população em determinada unidade da federação que usa internet, ou seja, dados, né, dados que formam, né, que contribuem para que nós possamos compreender que esse mapa ele apresenta características sociais. Continuando aqui, pessoal, nós temos aí os principais elementos de um mapa, né? Quais são os principais elementos de um mapa? Então a gente vai observar, pessoal, que sempre que nós observarmos um mapa na página do nosso livro, é interessante que vocês fiquem atentos a esses elementos, porque são esses elementos que nos vão auxiliar para que nós possamos compreender muito bem o que o mapa quer nos apresentar. Esses elementos são o título, né, a fonte, a rosa dos ventos, a rosa dos ventos, né, que nos permite orientação, como foi citado anteriormente, a escala, a legenda, as coordenadas geográficas e a localização do espaço terrestre representado. Então, todos esses aí são elementos que, quando você for observar o mapa, fique atento, né, a esses elementos, para que você possa compreender bem. Senão, nada vai adiantar se você observar o mapa na página do seu livro, e se você não ler o título, né, você não vai saber o que aquele mapa está querendo apresentar, né? A legenda é outra informação essencial, o que tem dentro do corpo do mapa, né, que está te mostrando, né? Você vai lá no cantinho inferior, geralmente ele está no cantinho inferior, né, o esquerdo ou lado direito, né? Aí você observa o que é que a legenda tem, o que é que a legenda está apresentando, o que é que ela está definindo em relação ao que está no corpo do mapa. Por exemplo, nesse mapa aqui, Brasil, ele tem o quê? Ele apresenta o quê? O título, Brasil, taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade, em porcentagem em 2015, ok? Aí você, para obter esses dados, né, essa taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos, pelas cores, você observa as cores, né, que estão apresentadas. Vocês vejam que vai de uma cor bem clara até a mais escura, a vermelha mais escura. O que quer dizer a vermelha mais escura? Onde está lá na região, parte da região sudeste e região sul e o Mato Grosso do centro-oeste. O que essa cor mais escura quer apresentar? Que nessa região aí, de 94 a 97%, né, as pessoas são alfabetizadas, pessoas de 15 anos são alfabetizadas, ou mais, né? O que quer dizer a cor mais clara, que está aqui em parte da região nordeste, né, lá no Acre, na região norte, essa corzinha mais clara, ela vai indicar o seguinte, que nesses estados aí, o indicador, ele é mais crítico, né? Ou seja, o número é bem mais baixo, apenas de 80 a 84 pessoas são alfabetizadas de 15 anos ou mais, ok? Então, é só para a gente compreender bem esse mapa. Aqui, nós temos bem no cantinho, aqui, ó,
nós temos a escala. Essa escala é uma escala gráfica que está na proporção de 0 a 350 quilômetros. Ou seja, o que quer dizer essa escala gráfica aí? Que 1 centímetro dentro do mapa corresponde a 350 quilômetros do real. Isso aí a gente vai tratar daqui a pouco. E aí acima nós temos a rosa dos ventos, né, que ela nos permite orientação, né, orientação no espaço geográfico, certo? E as coordenadas geográficas. Nós observamos aqui, ó, meridianos, né, meridianos e paralelos, certo? Lá acima, aqui passando aqui, ó, entre Roraima, Amazonas, Amapá, nós temos a linha do Equador traçando, ok? Então, e aqui embaixo, passando no estado do Paraná, nós temos a linha do Trópico de Capricórnio. Então, essas aí, pessoal, são essas linhas horizontais e verticais, elas compõem as coordenadas geográficas, né? Ou seja, a latitude e a longitude de um determinado espaço geográfico que nós estamos estudando, analisando, ok? Aqui, pessoal, nós temos, além dos mapas terem os elementos, os mapas também eles apresentam os símbolos cartográficos. Geralmente, tem muitos mapas que apresentam símbolos e nós devemos ficar bastante atento para entender o que esses símbolos querem apresentar. Ou seja, são símbolos figurativos. Vejam esse mapa do Brasil aqui, né? Vejam que ele apresenta diversos símbolos, né? Cada símbolo desse aí, se você for observar lá na legenda, né, eles têm um significado, né? Cobre, certo? O cobre, onde é que você vai encontrar o cobre? O cobre, pessoal, você observa atentamente a cada unidade da federação, né? O cobre ele está representado aí por uma circunferência vermelhinha, né? E você vai identificar a presença dele na região do Pará, em Minas Gerais, certo? O ouro, né? O ouro ele está bem distribuído no território brasileiro, né? Ele está uma circunferência amarelinha, né? Ele está bem distribuído no Mato Grosso, no Pará, em alguns estados da região sudeste e por aí vai. Está bem distribuído. Então, assim, esses símbolos, geralmente, eles estão presentes em alguns mapas. É interessante que você observe a temática, o tema do mapa, né? O título do mapa. Brasil, principais depósitos minerais em 2015, certo? Aí você observa o título, observa o corpo do mapa, o que é que tem no mapa, se tem esses símbolos, e aí lá na legenda ele vai fazer essa interpretação para você, ajudar nessa informação. Ah, pessoal, outro elemento bastante interessante que nós devemos ter cuidado em analisar, né, é a fonte do mapa, né? A fonte. Todo mapa, lá na sua parte inferior, né, tem a fonte, né? Por exemplo, esse mapa aí, que mostra os principais depósitos minerais, a fonte dele é elaborado com base em IBRAM, Informações sobre a Economia Mineral Brasileira, né? Tá onde se você quiser pesquisar sobre esse mapa de maneira mais profunda, tem lá um site, né? Site que está disponível. Então, esses aí são elementos fundamentais em um mapa também, a sua fonte, ok? Continuando aqui, nós temos a representação da Terra. A representação da Terra, pessoal, existem algumas formas de nós analisarmos e nós estudarmos a representação da Terra. E aí você pode se perguntar, professor, qual é a maneira a melhor, mais adequada para a gente estudar? Olha, a maneira mais adequada, ou seja, a melhor, depende do que você queira analisar, do que você queira estudar, certo? Então, a representação da Terra, ela se apresenta de
no globo terrestre, né? É claro que cada uma tem suas especificações, ou seja, tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Por exemplo, o globo terrestre, né? Ele apresenta algumas desvantagens, porque ele oferece poucos detalhes sobre a superfície terrestre, né? Ele não apresenta casas, vilas, estradas, campos de agricultura, etc. Ele não possibilita visualizar toda a superfície do planeta simultaneamente. Ou seja, uma face da Terra fica sempre oculta à visão. Então aí são as desvantagens, né, dessa forma de representação do, a partir do globo terrestre. Mas nós temos outras formas. O planisfério. O planisfério é outra forma de representação da Terra. O planisfério ele já apresenta algumas vantagens, né? Você de imediato você tem essa observação completa, né, da Terra, ok? Você já percebe visualizar a distribuição de todos os continentes. Nós temos também, finalizando, pessoal, os mapas digitais. Os mapas digitais são fotografias aéreas, né? E as imagens fornecidas pelos satélites. Vou apresentar maior, deixar maior aqui. E as imagens fornecidas por satélites e artificiais em órbita da Terra e recebidas por computadores. Elas constituem atualmente os grandes recursos que dispõe a cartografia para elaborar os mapas digitais. Então esses mapas, pessoal, eles hoje são bastante utilizados, né, pela própria imprensa, pelos meios tecnológicos, pois esses mapas digitais eles têm uma grande propriedade, né, de apresentar, né, as condições atmosféricas de algum lugar, por exemplo, certo? De controlar, administrar um espaço geográfico. Então, ele é bem bastante utilizado nos tempos atuais, os mapas digitais. Então, nós temos essas três maneiras de representar a Terra. Continuando aqui, pessoal, as escalas. Outra que nós vimos lá que são elementos essenciais em um mapa, né? E nós devemos compreender essa escala, certo? Não adianta apenas a gente observar que a escala está presente. Ah, essa escala é muito grande. Ah, essa escala é pequena. Esse mapa ele apresenta detalhes devido à escala, né? Mas como é que você pode muitas vezes fazer um mapa do seu próprio quarto e fazer o uso da escala? Vejamos aqui. Como você viu anteriormente, o mapa é uma representação gráfica de características físicas e sociais de toda a superfície da Terra, ou de parte dela, sobre um plano, uma folha de papel, por exemplo. Mas para o mapa poder representar corretamente o que existe na Terra, em uma folha de papel, precisamos aplicar a escala. Olha, pessoal, se nós não utilizássemos a escala, que apresenta uma proporção do real para o papel, dificilmente nós iríamos pegar, por exemplo, um terreno qualquer, ou a sua casa. Se nós fôssemos colocar no papel, nós deveríamos utilizar um papel de tamanho gigante, né? E mesmo assim ficaria quase que impossível a sua compreensão. Para isso existe a escala, que ela vai reduzir aquele espaço. Imagina que um cômodo de sua casa ela tem 4 metros de comprimento por 3 de largura. E se quisesse manter o tamanho do cômodo, isso aí que eu disse agora, ficaria impossível. Então, por isso que existe a escala. No entanto, com o uso da escala, essa tarefa se torna até mais fácil. Basta determinar, por exemplo, que cada metro desse cômodo corresponde a 1 centímetro. Certo? Dessa maneira, você pode desenhá-lo numa folha de papel de tamanho normal. Ou seja, se o tamanho do cômodo ele mede 4 metros de comprimento e você vai reduzir 1 metro a 1 centímetro,
você vai colocar 4 centímetros apenas por 3 centímetros. E aí representa o seu cômodo, o seu quarto. E aí, que tamanho você reduziu? Qual foi a escala? Que tamanho, a proporção que você utilizou para reduzir esse cômodo? Então você, lógico, 1 metro é igual a 100 centímetros, né? 1 metro na realidade corresponde a 100 centímetros. Então pode-se dizer que 1 centímetro no desenho corresponde a 100 centímetros na realidade, né? Então essa escala nós vamos utilizar uma escala de 1 por 100. 1 por quê? 1 metro, né? Numerador. E o denominador 100, 100 centímetros. 1 por 100. Okay? Você reduziu 100 vezes o tamanho real, certo? Você diminuiu 100 vezes. A escala numérica. A escala numérica, pessoal, geralmente ela é bastante utilizada. Essa escala que você pode observar nesse mapa aqui, ó. Aqui está abaixo da Rosa dos Ventos, está um pouco ilegível a identificação, mas você no seu livro você vai compreender bem. Essa escala é uma escala numérica. Ela apresenta-se em fração, né, na razão de 1 por 50 milhões, né, de centímetro. Né, que 1 centímetro do papel corresponde a 50 milhões de centímetros. E aí, como é que eu vou compreender bem essa redução de 50 milhões de centímetros? Quantos quilômetros tem ali dentro? Então vejamos aqui o seguinte. Então, para representar um espaço de dimensão reduzida, como o cômodo de uma casa, usamos a escala 1 por 100, como você acabou de ver. No entanto, esse tipo de escala seria inadequada para representar um país, como mostra essa figura que eu apresentei para vocês, certo? Para representar espaços maiores, como estudados, países, continentes, devemos utilizar uma escala em que 1 centímetro no mapa corresponda a muitos centímetros na realidade. Nós vamos transformar esse centímetro em quilômetros, pessoal. Né? Em quilômetros, porque é um espaço já muito grande. Então, a escala usada é de 1 por 50 milhões, ou seja, 1 centímetro corresponde a 50 milhões de centímetros, ou 500 quilômetros. Mas como eu fiz para chegar em 500 quilômetros? Vejamos aqui. É necessário, pessoal, que nós possamos entender bem essa unidade aqui, essa tabela de múltiplos e submúltiplos, né, dessa unidade aqui, né, os múltiplos de 1 metro e os submúltiplos de metro. Ou seja, você observe bem aí no mapa, né, aqui nós temos 1 metro, nós temos o seu primeiro submúltiplo, o decímetro, seguindo o centímetro e por último o milímetro. Passando para os múltiplos, nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Geralmente, nós utilizamos nos mapas, né, o centímetro, o metro ou o quilômetro. Como esse mapa apresentado anteriormente aí, né, mapa do Brasil, que está 1 por 50 milhões de centímetros, e a questão é nós entendermos como nós chegamos a 500 quilômetros. O que é que você vai fazer? Você vai observar essa tabela, né? Essa tabela aí dos múltiplos e submúltiplos do metro, né? Ela está em centímetro. Cada casa que você avançar, você vai contar, né? Daqui do centímetro, você vai contar até chegar em quilômetro. Chegando em decímetro, passei 1, metro 2, decâmetro 3, hectômetro 4 e quilômetro 5. Então quer dizer que daqueles 50 milhões eu vou eliminar 5 zeros, né? 5 zeros. Se eu eliminar 5 zeros, vai sobrar só 500, porque eu cheguei no quilômetro, né? Logo, portanto, eu vou compreender que 50 milhões de centímetros corresponde, na verdade, também ao real
500 quilômetros. Ok? Deu para compreender bem aí? Então, caso você não compreenda, eu leia novamente o percurso, ok? Mas aqui ainda tem outra análise que a gente pode fazer para que nós possamos compreender bem. Tem um caso 1 e caso 2 abaixo aqui da tabela que diz o seguinte: caso 1, de centímetro para metro, como é necessário caminhar 2 casas para a esquerda na tabela, para transformar 50 milhões de centímetros em metro, devemos cortar 2 zeros. Assim, 50 milhões de centímetros corresponde a 500 mil metros. Mas aí você quer chegar lá em quilômetros, né? Você tem mais de metro para quilômetro, você tem mais 3 casinhas a avançar. Do metro para o decâmetro, decâmetro para hectômetro, hectômetro para quilômetro. Você avançou mais 3 casas. Então você vai eliminar mais 3 zeros. Logo, portanto, você chega ao valor de 500 quilômetros. Ok? A aplicação da escala numérica. Essa escala numérica, pessoal, ela é bastante utilizada, né, em diversos mapas. Como é que você vai utilizar? Quando você tem o dado, né, por exemplo, esse mapa que nós acabamos de ver, cada centímetro corresponde a 500 quilômetros, né? Se você quisesse analisar a distância de uma cidade a outra, colocaria uma régua, né, na cidade, né, até a outra desejada e você teria um valor. Por exemplo, aqui, nesse mapa aqui embaixo, do estado da Bahia, né, por exemplo, você está em Alagoinhas, né, aqui pertinho de Salvador, certo? Você quer ir para Jacobina. Você quer ir para Jacobina, quer entender a distância no real para lá. Você sabe que a escala está de 1 por 10 milhões de centímetros. Isso quer dizer, vou ser logo direto para vocês, 10 milhões de centímetros corresponde a 100 quilômetros. Ok? Corresponde a 100 quilômetros. É só você fazer aquela jogada dos múltiplos e submúltiplos. Você vai compreender bem isso aí. Então você pega a régua, coloca de ponto inicial em Alagoinhas até Jacobina. Você entendeu que deu 2,5 centímetros. Então você vai pegar esses 2,5 centímetros e multiplicar por 100. Certo? Você vai chegar a uma distância de 250 quilômetros, a distância aqui de uma cidade para outra. Ok, pessoal? Vamos um pouquinho mais adiante aqui. A escala gráfica, pessoal, ela é bem